Bom, e toda sexta-feira, toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira nós temos aí o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, que estão ouvindo, que estão ligadas no nosso grande portal. Eu fui abastecer meu veículo na quinta-feira passada à noite e um cidadão estava lá, possivelmente abastecendo também. Eu pessoalmente não o conhecia, mas ele me conheceu e veio falar comigo, dizendo que é representante comercial e que por isso viaja bastante. E sempre que possível está atento, está ligado no nosso grande portal. E que tinha ouvido exatamente o que eu falei quarta-feira passada aqui. E, nesse sentido, inclusive, me cumprimentou, dizendo que gostou muito, porque nós precisamos realmente reagir, reclamar daquilo que está acontecendo no Brasil hoje. Feita essa digressão, eu necessito hoje, aqui, agora, antes de mais nada, fazer um registro sobre um grande amigo que faleceu no domingo de madrugada e que deixou seu nome registrado em Camaquã. Jorge Alberto Lopes Jardim. O Jorge, particular amigo, ele chegou para Camaquã na década de 70 e para trabalhar como professor. Depois aqui conheceu a sua esposa, na época era aluna dele, casou-se, Maria da Glória Justo. Naquela época que ele veio para cá, eu tinha um grande relacionamento com o então, depois sogro dele, Geraldo Gaspar Justo, que era o pai da Glorinha. E daí em diante comecei a conhecer o Jorge, cujo conhecimento se solidificou porquanto eu, funcionário do Banco do Brasil, como tantos outros, né, como há poucos minutos falando com o ilustre amigo Alvorino Oswald, também daqui vinculado ao Clique Camaquã, também colega do banco, eu conheci o Jorge no Banco do Brasil, porquanto ele, após casamento, foi também se dedicar um pouco a plantio e teve lá no banco, foi lá para fazer ficha, etc. E dali em diante comecei a conhecer o Jorge. Tínhamos naquela época posicionamento político diferente. A despeito de eu ser correligionário do sogro dele, Geraldo Gaspar Justo, na verdade, em relação ao Jorge, eu estava de um lado, MDB, ele de outro lado, da Arena. O que não impediu de se ter um bom relacionamento e um bom convívio, até porque, naquela época, a política era uma política diferente. Era uma política sadia. Era uma política sensata que se fazia no nosso país. E ao longo do tempo começamos a ter um bom relacionamento. Convivemos juntos, o Jorge e eu, na Câmara de Vereadores. Aliás, chegamos na Câmara, os dois juntos, na mesma legislatura. Tivemos 2 vezes juntos lá na Câmara, o Jorge teve mais tempo. Tivemos, a despeito de partido, aí já tinha havido a reforma partidária, já existiam mais partidos, apesar de pertencer a partidos diferentes.
tínhamos um certo posicionamento com relação ao governo municipal, do mesmo lado. Naquelas enchentes de 1995, fim do ano, dezembro, 28, se não me engano, ou 22, e janeiro de 96, a Câmara fez uma comissão parlamentar para análise, para ver o que se fazia. Estávamos lá, o Jorge e eu, juntos naquela comissão. Também se trabalhou naquela ocasião para trazer o então ministro dos Transportes, o Odacir Klein, que no caso era meu correligionário, governo de Fernando Henrique Cardoso, para ver o que tinha acontecido em Camaquã. Foi quem depois nos conseguiu fazer aquela ponte seca ali na vila, no bairro Getúlio Vargas. Então tivemos convivendo juntos, tivemos em diversas oportunidades trabalhando para um mesmo lado político partidário de interesse de Camaquã. E o que mais me fez admirar o Jorge, na sequência, foi que em determinado momento, lá naquela legislatura 92-96, a 31 de dezembro de 95, o Jorge, por questão religiosa, o Jorge começou a frequentar uma igreja evangélica e, inclusive, carregava sempre a sua Bíblia, até nas reuniões da Câmara, estava com ela junto. O que me fez admirá-lo, pelo posicionamento religioso firme. Mais do que isso, no início ou no final do século passado, porque, na verdade, o século XX não terminou em 1999, como se comemorou, ele terminou em 31 de dezembro de 2000. Naquele ano, 2000, Jorge, com mais algumas pessoas, na verdade 4 casais, fundaram a Comunidade Cristã de Camaquã. Aliás, eu falei aqui, escrevi um artigo no mês de junho sobre os 25 anos da comunidade camaquense. O Jorge era um dos 4 casais fundadores. 2 dos homens que fundaram a comunidade em junho de 2025 já faleceram, o Leomar Bartz e agora o meu grande amigo e irmão também da comunidade, Jorge Jardim. O Jorge foi, além de vereador, o Jorge foi secretário municipal da Educação no governo do meu grande amigo Ernesto Molon, ocasião em que ele também Jorge labutou no PMDB, teve cargos também públicos no estado do Rio Grande do Sul, mas a sua grande mote, a sua grande dedicação presente era a comunidade cristã. Tive a oportunidade, inclusive, de ouvir em algumas vezes, ele como diácono, ele não era pastor, mas diácono, fazendo o culto, comandando e pretando em alguns cultos na nossa comunidade cristã. Então eu necessito aqui, o Jorge deixou 2 filhos, um filho e uma filha, e 3 netos, de deixar registrado, porque o Jorge veio para Camaquã, aderiu a Camaquã, ficou aqui, ele era guaibense de nascimento, e ficou aqui a sua vida inteira. Lamentavelmente, uma doença foi lhe levando, 2 anos que ele lutava com uma doença e faleceu no domingo. Mas é necessário que se registre que foi um dos grandes camaquenses por adoção. Ele veio para cá, aqui ficou, aqui fez a sua vida, aqui trabalhou na comunidade em tudo que foi possível, demonstrando a sua tenacidade. E também na nossa igreja lá. Eu tive a oportunidade, quando fui batizado na comunidade cristã, o Jorge estava lá junto, ajudando, e ele, nesse sentido, uma vez fez referência lá no púlpito sobre isso, e eu quero deixar registrado aqui, lamentando o passamento desse grande camaquense, Jorge Alberto Lopes Jardim.
deixando minha homenagem a ele através da sua esposa, Maria da Glória Justo Jardim, a Glorinha, e os seus 2 filhos. Que fique registrado aqui o meu pesar por perda desse grande companheiro. Todos os finais de cultos, nos domingos pela manhã, nos encontrávamos ali depois do culto e ainda continuávamos os 2 conversando sobre a mesma linha ideológica político-partidária do nosso país, da nossa nação, do mesmo lado, porque ele tinha uma visão política muito avançada e admirável com relação a este governo que está aí. Feito este registro, para terminar, e em comentário que sempre menciono a política, eu quero criticar, registrar aqui a palhaçada que esse desgoverno nosso fez aí, fazendo uma reunião do BRICS. O BRICS é uma palhaçada tão grande, cuja presidente, há alguns anos atrás, as pessoas talvez estejam lembradas, discutiu a possibilidade, ou discutiu a impossibilidade de se estocar o vento. E hoje preside uma pretensão de banco internacional que não está dando resultado e não vai dar. Na 0 hora de segunda-feira, página 7, que trata da reunião do BRICS ocorrida domingo, o grupo se define como um fórum de articulação político-diplomática de países que querem formar um sul global. Nada contra a que outros países também tentem fazer uma homogeneização através de relacionamento monetário e através de criar ou de imaginar uma moeda que pudesse ser bastante interessante para todos os povos. Na verdade, querem combater a supremacia do dólar. O dólar vem assim porque os Estados Unidos sabem articular e sabem fazer política. Esses componentes que estavam aí reunidos no Rio de Janeiro, e aliás 2 dos grandes nem apareceram, nem o presidente da China nem o da Rússia vieram. Então ficou reduzido a paizinhos insignificantes, a paizinhos comandados por ditaduras nojentas, asquerosas e repugnantes, como é a intenção ou a ideia maliciosa do nosso desgoverno atual, composto de incompetentes que não sabem conduzir uma economia nacional. Aliás, até sabem, nos interesses particulares, porque patrocinam, vêm, ocorrem, como há pouco denunciado, como há pouco demonstrado, grande saque de pessoas idosas, de aposentadoria de pessoas idosas, tendo inclusive no meio disso um irmão do presidente que não foi indiciado, que não está nas investigações, e mesmo assim esse governo ainda acha que a melhor forma de desgovernar, aliás, para desgovernar eles até não estão muito errados, porque estão destruindo a economia, estão prejudicando as pessoas que necessitam da sua aposentadoria, não estão permitindo investigação, estão prometendo um pagamento que não sabe de onde vão tirar, estão querendo aumentar já o IOF e não querem aceitar a discussão da maioria da representação da população, que é o Poder Legislativo, querendo discutir isso a nível de judiciário, que não é competência do judiciário, enfim, destruindo até a organização do governo. Nós, senhoras e senhores, para encerrar, teremos o ano que vem mais um ano eleitoral. Está na hora de todos nós nos unirmos com uma candidatura só que possa derrubar e acabar com essa esquerda insolente, incompetente, corrupta que está assolando o nosso país, para que possamos, depois da eleição, dizer assim: PT nunca mais. Bom dia. Bom dia. Doutor Nelson Egon Geiger e o seu tradicional comentário.